Você está no canal Rico Mais e no vídeo Triângulos. Nesse vídeo eu vou demonstrar para você como você pode operar o triângulo se fechando e o triângulo em expansão através do gráfico Renko. Então já dá o like nesse vídeo que vem um conteúdo muito interessante aí para você. Então no vídeo de hoje você vai aprender como utilizar o triângulo, seja o triângulo se fechando quanto o triângulo em expansão, que é o que eu mais gosto de ensinar as pessoas, né? A operar o triângulo em expansão, né? A não operar quando o triângulo está se fechando e a operar quando o triângulo está expandindo, né? Então essa é a ideia desse vídeo, demonstrar para você como essa figura de price action, como eu gosto de chamar, como esse indicador de price action, que são os triângulos, podem nos ajudar a não operar e a buscar excelentes operações. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, vamos ver como é que funciona, né, essa ideia dos triângulos se fechando e do triângulo em expansão. Estamos aqui no gráfico, então, e eu vou demonstrar para você como utilizar, né, o triângulo, seja se fechando, seja em expansão. A ideia é o seguinte, né, quando você vê o triângulo se fechando, você vai ter o quê? Você vai estar perdendo range, ó. Vai estar diminuindo as suas oportunidades. Então, quanto mais o triângulo se fecha, menos oportunidade de ganho você tem. Por quê? Porque você tem um range menor, né? Você tem cada vez menos range para poder aproveitar. Então, quando você sentir que o triângulo está se fechando, quando você vê o preço, né, trabalhando numa questão de fechar-se, diminuir, né, o seu range, você para de operar, você espera ele fazer o quê? Ele começar a se abrir. Todo triângulo que se fecha é um triângulo que se abre e vice-versa. E todo triângulo que se abre vai depois se tornar um triângulo se fechando, isso dentro do pensamento de lateralidade, tá? Quando você opera a lateralidade. Então vamos ver aqui no gráfico do mini índice futuro no 10R, né? Esses dias aqui, ó, 17, 18 e 19. Esses últimos 3 dias. A gente teve o quê? A gente teve o dia 17, né, o ajuste do preço aqui, teve a rolagem de contrato. Então, esse gap aqui, bem na verdade, foi esse gapzito aqui, ó. Foi aqui o gap e não tudo isso aqui. Isso aqui é só o ajuste da rolagem do contrato. Enfim, então, o que aconteceu aqui no dia? Né? No dia 17, ó, o preço ele abriu e caiu fortemente até perto das 2 da tarde. A partir daqui, ele foi diminuindo o range do dia. Então, ele foi, né, como eu digo, fechando o triângulo. Ó, triângulo se fechando. E a base, né, da onde fechou-se o triângulo, que é aqui, ó, essa perna aqui que eu vou destacar agora em amarelo aqui, com a setinha, ó. Essa perna aqui, ó, é a perna que iniciou, vamos dizer assim, né, o fechamento do triângulo, que é o quê? Lateralidade, a gente tem uma movimentação em 2 pernas, né, que a gente chama, em duas puxadas, né? Então a gente sempre tem, né, uma questão de movimentação e lateralidade em 2 puxadas. Isso é claro pela visão do Al Brooks, tá? O Al Brooks ele conseguiu definir muito bem isso daí no price action e é um fato muito relevante. Por que eu estou falando isso de price action? Porque a ideia aqui é uma figura de price action. Os triângulos, né, são figuras de price action. Então, fechando o triângulo, o que aconteceu depois? Ó? O triângulo se abriu, se expandiu. Olha só. Vamos lá. Então, da base, eu mostrei, ó, triângulo. Ah, quer botar bonitinho? Tá, colocando bonitinho assim, né? Triângulo. Triângulo. Ah, Fábio, eu posso ir ajustando ele conforme o preço for fazer novos fundos? Pode. Se você quer trabalhar assim cravado, pode. Por quê? Né? Se é assim que só você funciona melhor, pode ser. Eu não faço assim. Eu deixo dessa maneira, né, como eu tracei os 2 primeiros pontos, né, da movimentação, e aí a partir disso daí eu vou trabalhando, né, a ideia do quê? A ideia de procurar falhas. Então eu vou procurando falhas de rompimento. Olha aqui, ó, o que eu tive aqui? Ó, uma falha de rompimento de
3 boxes. Eu vou marcar aqui como se fosse uma linha de suporte, né? Sabendo que eu gosto de trabalhar regiões de suporte, então poderia estar também traçando, né, nessa região aqui uma linha para dizer, ó, aqui eu tenho uma região de suporte. Só que eu já tenho o triângulo aqui, então eu não preciso ficar com essa linha aqui. Eu já sei que essa linha do triângulo, ela faz parte, né, da minoritária do que eu estou traçando aqui. Então, olha só como eu tenho uma região de suporte, e o que eu vou procurar dentro dessa região? Uma falha de rompimento de 3 ou 2 boxes. Eu tive aqui, ó. E, olha só, né, até o topo do triângulo em expansão, ó, porque aí quando você trabalha a expansão, o que você quer? Você espera rompimento, né? Você espera que o preço rompa, porque ele está expandindo, ele está, né, rompendo pontos anteriores, só que fale. Então, quando ele chega no topo anterior e ele rompe o topo anterior, o que a gente vai começar a procurar? Falhas de rompimento, né? Só que lá no topo, não baixo. Se você pegar baixo aqui, por mais que, né, o preço não foi, você até consegue sair no zero e tudo mais, porém é muito difícil ter boas oportunidades. Então, por exemplo, essa falha aqui de rompimento de 2 boxes aqui, que depois foi contra, você também não entra. Por quê? Porque você está abaixo do topo anterior. E a mesma coisa, né? O fundo anterior. Ó. Aqui é o rompimento, né, do ponto do triângulo expansão. Então, é aqui que começa, né, o triângulo a se expandir. Então, expansão do triângulo, e aí eu vou procurando falhas. No topo, eu sempre procuro falhas. Olha lá, mais uma falha de rompimento de 3 boxes. 825 pontos. Então, no mesmo dia, 9h30 da manhã aqui já 11h38, tá? Aconteceu no dia 17, né? No dia 18 aqui, essa movimentação aqui em gap, né? No meio do dia ali, depois do meio-dia, teve esse fluxo aqui. A gente vê que, né, durou 1 minuto mais ou menos. Enfim, então não se achou um preço justo, né? Eles brigaram para achar um preço justo de negociação. Mas olha aqui, ó. Então, 9h30, 11h30, numa diferença de 2 horas, você teve uma oportunidade de ficar aí 44 minutos posicionado para pegar 1.100 pontos. E aqui, 55 minutos posicionados para pegar 840 pontos. Porém, ó, aos 300 pontos aqui, ó, que eu sempre falo, ó, 300 pontinhos, 15 minutos, uma barra de 15 minutos. E aqui, 300 pontos. Aqui já foi mais, ó. Aqui, 300 pontos. Mais uma barra de 15 minutos, né? Deu 18 minutos no total. Então, menos de 20 minutos você consegue fazer a sua meta, né? E 500 pontos, Fábio, eu procuro 500 pontos. Vamos lá, 500 pontos aqui, ó. 500 pontos, ó. 21 minutos posicionado. E aqui, 500 pontos. 41 minutos posicionado. Então, tudo depende, né? Também a sua pontuação ela vai depender do quanto você consegue ficar posicionado, né? Tem pessoas que não conseguem ficar 30 minutos posicionado, então vai ter que pegar menos pontos, mas vai ter que se contentar com menos pontos. E mesmo assim, ó, a gente ainda teve para o teste de topo aqui, ó, mais uma correção de 3 boxes aqui. Depois aqui, ó, nós tivemos mais uma falha de rompimento em correção de 3 boxes, porque ela está falhando romper uns fundos anteriores aqui e voltando a testar topo. Então, para você ver, né, como que o triângulo e expansão ele já foi te dando bons resultados. Depois o que aconteceu? Ó? Você vai esperar no fundo. Olha só o que eu tive aqui. Ó. Mais uma falha de rompimento de 3 boxes. Isso no mesmo dia ainda. Tá? Isso ainda no mesmo dia. Então, mais uma falha de rompimento de 3 boxes. Até o final do dia, em 1h55, 700 pontos. Né? Mas olha aqui, ó, 300 pontos. 35 minutos você estaria aí com 300 pontos. Um pouco menos até. 33 minutos, 300 pontos. Depois, ó, no dia 19, olha como é que o preço abriu no dia 19. Ele abriu no gap de baixa e olha o que ele te dá aqui, ó. Mais uma falha de rompimento de 3 boxes. Olha só. 560 pontos em 23 minutos. Depois lá no topo, ó. Lá no topo aqui, ó, falha de rompimento de 2 boxes. Depois mais uma repetição de falha de rompimento de 2 boxes. A movimentação aqui, ó, né, demorou um pouco mais. Já estamos no período do meio-dia. Numa sexta-feira é normal, tá? Você demorar um pouco mais para conseguir pegar operações. Mas olha aqui, deu 440 pontos, né?
440 em 1 hora e 20 minutos. Até o fundo, ficaria aí 3 horas posicionado, 3 horas e meia, 690 pontos. Mas eu tenho alunos que ficam, né, posicionados esse tempo. Então, para você ver, né, você está vendo aí como que nos últimos dias, né, em 3 dias aqui de pregão, a gente primeiramente teve o triângulo se fechando no final de um dos dias, tá? E ele se abrindo. A gente teve a mesma coisa aqui, se você pegar aqui para trás e falar, nossa, Fábio, então no dia 16 aqui também teve um triângulo se fechando e no dia 17 se abriu. Mais ou menos isso aí, ó. Se fechou e se abriu. Então, a movimentação em triângulos, né, quando o preço ele começa a movimentar em triângulo, a gente tem que explorar eles no quê? No que eles podem nos trazer de melhor. Ó, pode ver que o triângulo se fechando aqui, vou tirar essa linha aqui para não atrapalhar. Ó. O triângulo se fechando, olha só, você vai diminuindo. Ó. A primeira operação aqui, vamos dizer, ó, você teve aí 540 pontos. A segunda, 460. Então vai diminuindo. Só que, por exemplo, você pegar esse BER aqui, ó, é difícil. 330 pontos. Então, ó como é que ele vai diminuindo o espaço. Depois, a hora que ele expande, olha como que você consegue ter amplitude, 1.100 pontos. Você pegou o dobro do que você pegaria aqui atrás. O dobro, né? Outra coisa, você comprar aqui, ó, Bull numa queda dessa, né? O preço caindo, ó. E aí você vai comprar Bull, é difícil você fazer isso também. Então, quando você tem determinadas estratégias para operar o mercado financeiro, você consegue obter resultados. Né? E essas estratégias não adianta. Para nós que somos traders pequenos investidores, né, nós temos que ter elas muito bem definidas e trabalhar elas muito bem. E o Fibonacci, Fábio, ele ajudaria eu trabalhar esse triângulo em expansão e esse triângulo se fechando? Sim, Fibonacci também te ajuda. Ó, vamos traçar aqui o Fiba. Olha só. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Primeiramente, o triângulo se expandindo aqui, ó, quando a gente olha aqui, que o triângulo começa a se expandir no renco, ó, vamos lá. Eu estou 7,623. Eu estou preso dentro da dinâmica 7,623. Depois, eu vou buscar fundos mais baixos anteriores, ó, que aí eu fui lá no menos 11. Mas olha só isso aqui que interessante, ó. Ó o alvo. O alvo do dia 18, ó, quando o triângulo começa a se expandir, né, que ele sai, que ele rompe primeiramente a parte de baixo e vai para romper a parte de cima do triângulo. Olha só que interessante, né? A falha de rompimento de 3 boxes, ela se deu em cima do 0% praticamente. Ela se deu testando a linha 0. Então o alvo dela seria o 7,6 aqui, ó, o 4,8, perdão. Olha só que interessante, né? São 745 pontos em 27 minutos de operação. Então você tem o ponto de entrada, né, seu, junto do Fibo, né, que tá te alertando, falando, ó, se você está comprando na região do 0, leva até o 4,8. Você não precisa levar lá no 7,6 ou no 61. Leva até o 4,8, né? Então, o método ele vai se completando também, né? Através das figuras gráficas, a gente vai somando outras aplicações que a gente tem, como o Fibonacci. Você pode também, de repente, estar usando algum tipo de indicador, né? Um CCI. Olha só o CCI aqui, ó. O CCI, né, ele é um oscilador que quando você vem da linha 0 para cima, ó, da menos 100 para cima, é compra. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, ó. Ele vindo para cima da linha 0. Então, você pode estar definindo como você achar melhor as suas estratégias do mercado. E se você quiser, né, saber melhor sobre as estratégias do mercado, tem meu treinamento aí. Tá abertas as inscrições, tá? Day Trader Inteligente Renko Mais. Beleza? Esse foi então o vídeo sobre triângulos. Espero poder ter te ajudado aí. Se te ajudei, dá um like no vídeo, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí, obrigado sempre a todos pela audiência e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!